Olá, queridos amigos! Estamos de volta com a leitura do livro Como Doutrinar os Espíritos, um livro escrito por Wanderley Pereira. E é o nosso manual diário, né? Temos duas perguntas fantásticas hoje. A primeira é: mas o espírito de um louco pode também se manifestar em alguma reunião sem a loucura? Olha só que coisa interessante. E a segunda pergunta é: como distinguir a loucura patológica decorrente de lesão cerebral da loucura produzida por obsessão, influência espiritual inferior? Então existem dois tipos de loucura, né? A que você tem uma lesão física e a que você tem causada por um espírito, um obsessor. Então vamos às respostas. Recapitulando, a primeira pergunta é: mas o espírito de um louco pode também se manifestar em alguma reunião sem a loucura? E, como resposta, Wanderley Pereira diz o seguinte: a questão 375 do livro 2, capítulo 7 de O Livro dos Espíritos, nos remete ao seguinte raciocínio, abrindo aspas: o espírito, no estado de liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, encontra-se em condições muito diferentes e na contingência de só o fazer com a ajuda dos órgãos especiais. Fechando aspas. Conclusão, portanto: se não é o espírito que é louco, mas sim as distorções do seu cérebro que o levam a se comportar como tal. É claro que gozando da liberdade, ou seja, sem as restrições que lhe impõe o cérebro lesado, ele terá condições de se manifestar sem a loucura, como o cego sem a cegueira, o surdo sem a mudez, o surdo sem a surdez e o mudo sem a mudez. E a Revista Espírita nos dá exemplos dessa natureza de manifestações, inclusive com um idiota encarnado que, evocado, comparece à reunião e fala normalmente de suas limitações de encarnado. Mas é ainda o Livro dos Espíritos que nos adverte na mesma questão: como a matéria reage também sobre o espírito, transmitindo-lhe, via perispírito, as impressões de sensações, abrindo aspas. Pode acontecer que com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por ter sobre o espírito uma influência da qual não se livra senão depois de sua completa separação de todas as impressões materiais, fechando aspas. É por isso que temos às vezes nas sessões espíritos que se manifestam como se fossem realmente loucos, sem ligar nada com nada, dominados pelas mesmas limitações de quando estavam encarnados. Com a continuidade das reuniões, eles vão sendo esclarecidos até se reencontrarem finalmente. Bom, e a segunda pergunta é a seguinte: como distinguir a loucura patológica decorrente de lesão cerebral da loucura produzida por obsessões, que é influência espiritual inferior? Essa é maravilhosa. Bom, na primeira, que é a loucura patológica, existe a lesão no órgão físico. Na segunda, que é por obsessão, não existe a lesão. Todavia, as reações e apresentações dos atos são idênticas. No caso da loucura obsessional, é o próprio espírito que se acha afetado pela subjugação de um espírito estranho que domina o espírito do enfermo. Entretanto, se ela for prolongada, poderá provocar a lesão orgânica e aí se converter em loucura real patológica. Estas são as explicações de Luiz Schwartz no livro Obsessão, Estudo Introdutório. Ele explica que a distinção entre uma e outra pode ser conseguida através da mediunidade, consultando aos espíritos, é claro, ou mesmo pelos resultados de encefalogramas, radiografias, tomografias, mostrando se há ou não lesão cerebral. Eis um caso típico de loucura por obsessão narrado na obra A Obsessão, que reúne informações da Revista Espírita ditada por Allan Kardec, abrindo aspas.
A obsidiada tinha 22 anos e gozava de perfeita saúde. De repente, foi acometida de um acesso de loucura. Os pais a trataram com médicos, mas inutilmente, pois o mal, em vez de desaparecer, tornou-se mais e mais intenso, a ponto de, durante as crises, ser impossível contê-la. A conselho dos médicos, os pais obtiveram sua internação no hospício de alienados, onde seu estado não apresentou qualquer melhora. Levada a uma sessão de espiritismo, obteve precisamente a informação dos guias espirituais de que a jovem estava subjugada por um espírito muito rebelde. Evocado 8 dias seguidos, ele terminou mudando as disposições, renunciando finalmente sua vítima. A jovem ficou totalmente curada. O Dr. Bezerra de Menezes, no seu livro A Loucura sob Novo Prisma, diz que não é fácil fazer essa distinção entre loucura real e loucura obsessional. E abrindo aspas. Porque quem vê um louco, vê um obsidiado, tanto que até hoje se tem confundido um com o outro. Fechando aspas. Ele cita as muitas experiências que teve com fatos dessa natureza, inclusive com um filho, para sugerir ao final que o método que seguiu, sempre com resultado, foi o da consulta mediúnica a um espírito. De qualquer modo, temos que considerar a dedicação, a vivência e a intuição como recursos providenciais para um diagnóstico à primeira vista, caso não haja meios seguros para a consulta mediúnica. No próprio GAP, tivemos algumas experiências próximas com pacientes totalmente recuperados sem a intervenção de psiquiatras. Um dado forte que contribuiu muito para o êxito do tratamento de 3 meses foi a participação em peso de toda a família do paciente. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.